Eduardo Carleso, advogado especializado em direito esportivo internacional, é o convidado do Bate-Bola aqui no Estadão dessa semana. Doutor Carleso, obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. O nosso tema aqui, como vocês devem imaginar, é realmente a questão da guerra no Oriente Médio, do conflito, e o que isso pode impactar, principalmente na Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho iniciar com a Copa do Mundo, mas no futebol em geral, no esporte em geral. Conflitos assim sempre modificam muito o rumo, né, do esporte mundial. Eu queria começar perguntando, doutor Carleso, a questão específica da Copa do Mundo, né? A gente não vê nenhuma possibilidade nesse momento, pelo menos não lê, não ouve, a Copa do Mundo ser afetada diretamente com um adiamento, com, enfim, uma mudança de sede por causa do conflito ali no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que se defendeu, envolvendo outros países ali da região. Como que o senhor vê a realização da Copa? O senhor acha que pode impactar? E em qual cenário extremo poderia impactar na realização da Copa do Mundo? Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando contigo. Já nos conhecemos há bastante tempo, de muitas conversas já pretéritas do futebol. Então, estar discutindo esse tema que ele é muito presente, muito envolvente, eu acho que vem em boa hora. O impacto, a meu ver, imediato, e a discussão, eu acho que o grande ponto de interrogação que se coloca é: o Irã vai participar da Copa do Mundo? Que a Copa do Mundo vai ser realizada nos Estados Unidos, disso eu não tenho a menor dúvida, a não ser que ocorra, né, um fato de força maior que nós não tenhamos conhecimento agora, mas senão a realização no cenário atual, se mantiver que nós vemos hoje, a realização me parece mais ou menos já sedimentada. Porém, a participação do Irã, essa realmente é um ponto de interrogação. Um representante recente aí, até do governo iraniano já falou que essa seria uma decisão que seria tomada um pouco mais adiante, mas quando você analisa o cenário atual, o cenário político e o cenário da guerra, e apenas com as informações que nós temos hoje, né, porque muita coisa ainda pode mudar ao longo do caminho, eventualmente pode ter um agravamento dos bombardeios em todas as direções, ou talvez um acordo de paz que normalize as relações, mas a verdade é que com o cenário atual, me parece que a participação do Irã vai ficar difícil. Ele já teve até algumas declarações, né, de dirigentes do Irã falando sobre seria inviável, né, impraticável poder viajar para os Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo. A gente tem no regulamento da FIFA punições para seleções que saírem, né, falarem que não vão participar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais essas punições, né, que podem acontecer, e se realmente o Irã poderia ser punido, se não for para a Copa do Mundo, por causa de uma guerra, enfim, ali, né, que o país sede iniciou contra o país ali. A meu ver, a decisão com relação ao Irã, de ir ou não à Copa do Mundo, né, ela é uma decisão que ela pode passar por dois lados. Ela pode ser perfeitamente uma canetada do Trump, proibindo a delegação do Irã de entrar, e recordemos que a segurança jurídica hoje nos Estados Unidos, com o presidente atual, é algo que até que nos faz perceber que talvez no Brasil existe um pouco mais de segurança jurídica atual do que as canetadas que o Trump dá diariamente, tarifa sim, tarifa não, tarifa para lá, tarifa para cá, uma intervenção no Poder Judiciário, intervenção no Legislativo, coisas que seriam inimagináveis, né, por tamanho e para a democracia que é os Estados Unidos. Portanto, não é nem um pouco difícil imaginar que uma canetada o Trump simplesmente bloqueia a entrada do Irã, e com isso fica inviabilizada a participação da seleção iraniana sem que eles tenham tomado essa iniciativa. Eu acho que a outra situação também, que é bastante provável, é um próprio boicote do Irã à Copa do Mundo, ou seja, uma sinalização, um boicote político face às circunstâncias que estão sendo colocadas na prática. Caso qualquer uma das situações ocorra, a FIFA vai ter que se mexer um pouquinho para substituir. Os regulamentos relativos à Copa do Mundo não estabelecem uma ordem mais ou menos clara de quem seria o substituto. Isso, na realidade, vai ficar a critério da FIFA definir qual é o substituto. E aí nós podemos até lembrar que
trazendo a Copa do Mundo de Clubes. No ano passado, houve aí uma questão que envolvia 2 clubes mexicanos, que estavam classificados para a Copa do Mundo de Clubes, porém, segundo o regulamento vigente, não era possível que esses 2 clubes participassem, porque eles pertencem ao mesmo dono. E aí, a decisão com relação ao substituto foi uma decisão política da FIFA, não estabeleceu necessariamente uma hierarquia. Obviamente, a FIFA privilegiou, naquele caso, os times que pertenciam à confederação da CONCACAF. Então, portanto, nessa questão atual do Irã, a tendência também é que a FIFA escolha alguma das seleções aí que pertence ao continente asiático para a disputa, então, da Copa do Mundo. Mas poderia ser uma seleção de outro continente, né? O regulamento não deixa claro que precisa ser um asiático, né? Vai ser. Certamente será uma seleção asiática. Até por questão de isonomia da Copa, né? Para manter o mesmo número de participantes, né? Enfim, né? Não privilegiar um outro continente que teria alguma vantagem aí com um participante a mais. E também pela questão dos grupos, né? Divisão enfim, né? dos grupos, tem toda aquela divisão de não ter do mesmo continente. E o Irã. E o Irã ainda caiu num grupo que joga os 3 jogos nos Estados Unidos, né? Talvez se o Irã tivesse caído num grupo que jogasse no México e no Canadá, tivesse uma situação mais tranquila, claro, poderia avançar e jogar ali para frente nos Estados Unidos. Mas o senhor acredita que pode ter punições para o Irã, caso o Irã decida boicotar? A gente sabe que tem multa, né, prevista, pode ter suspensão, ou a FIFA utilizaria o termo força maior por toda a situação? Então, em situações como essa de abandono de uma Copa do Mundo, vamos imaginar que seja uma decisão do próprio Irã, né, de boicote, ou seja, que é possível viajar, que não há nenhum tipo de bloqueio de vistos com relação dos Estados Unidos, e o Irã resolve boicotar a Copa do Mundo por uma decisão unilateral. Pode ser punido? Em teoria, poderia, né? O abandono de uma competição, ele poderia levar, assim, à aplicação de sanções que poderiam até chegar à suspensão de competir em outras competições internacionais organizadas pela FIFA. Porém, contudo, não obstante, é fato corrente que existe aqui também uma situação de força maior. É uma decisão que, vamos esquecer aqui todo o panorama sobre quem está certo ou está errado nessa guerra, no que está acontecendo, e vamos focar apenas nos fatos e nas consequências jurídicas que estão aí. É uma decisão difícil realmente hoje para a Federação de Futebol do Irã de ir aos Estados Unidos disputar uma competição nessas condições. Portanto, pode ser aí também que, se caso o Irã resolva não disputar, haja uma decisão política da FIFA que aplique aí a força maior e para, digamos, entre aspas, absolver e não aplicar nenhum tipo de punição à Federação Iraniana. Outros países, enfim, estão participando do conflito, né? Países que estão classificados para a Copa do Mundo, a gente tem o Catar, a Arábia Saudita, a própria Jordânia também já acabou sendo afetada ali com uma tentativa de mísseis enviados ali, enfim. Tem outros países, o Iraque, né, que também está envolvido, está na repescagem, deve jogar no México em algumas semanas aí para poder tentar se classificar para a Copa do Mundo. É toda uma questão política no Oriente Médio bem tensa, né? O senhor acha que isso pode afetar a participação de outras seleções na Copa do Mundo, ou vai se concentrar muito mesmo no Irã definir se vai ou não, e as outras seleções devem ir com mais tranquilidade viajar? Eu acho que se concentra no Irã, ainda que talvez, vamos imaginar que outros países possam... Aliás, bom, aqui também é um pouco de bola de cristal, né? Porque nós não sabemos até que ponto aqui esse negócio bomba para lá, bomba para cá, não pode vir a afetar também alguma outra seleção classificada na sua organização e coisa que o vale. Mas a tendência é que seja apenas limitado os efeitos ao próprio Irã. E a FIFA não se pronunciou ainda, a FIFA está esperando para ver, enfim, o que deve acontecer. Mas a gente sabe que a FIFA tem tido uma atuação bem política nos últimos meses, nos últimos anos, né? Recentemente até o presidente Gianni Infantino, enfim, a FIFA, mas o presidente Gianni Infantino concedeu um prêmio da paz para o Donald Trump ali no evento do sorteio da Copa do Mundo. E a gente sabe que no estatuto da FIFA, nas regras da FIFA, a FIFA tem que ser apolítica. Como que você tem visto essa atuação da FIFA, principalmente nessa véspera da Copa do Mundo dos Estados Unidos? Acha que tem uma ação mais política do que deveria ter?
Não há dúvida, né, que as ações que o Infantino tem implementado, elas chamaram a atenção do mundo do futebol e também do mundo político, né? Porque ele tem participado, e ficou muito claro isso, de eventos nos Estados Unidos que eles extrapolam propriamente os eventos relacionados à Copa do Mundo e ao futebol. São eventos de caráter político. A própria concessão, realmente, desse prêmio da paz ao Trump é uma decisão eminentemente política. É claro que isso vem, digamos, e apenas só para dar um pouco de cor a essas situações, ela vem em um cenário onde a FIFA também tirou uma parte dos seus escritórios da Suíça e está nos Estados Unidos. Então, por exemplo, todo o departamento jurídico da FIFA, que antes estava em Zurique, mudou para Miami. Isso já tem aí praticamente 2 anos. Então, a FIFA hoje está sediada efetivamente nos Estados Unidos e está agora também sujeita diretamente às leis do país. Então, você vê, a partir de movimentos como esse, uma própria aproximação com os Estados Unidos muito mais forte, que, né, redunda também o seu ápice aí agora na organização da Copa do Mundo. Porém, isso não significa que o presidente da FIFA, que não vamos esquecer, é um ser político, né? Nós também não podemos atirar pedras em todos os lados, porque um presidente de uma entidade dessa natureza, ele tem sim que ter um engajamento, digamos, não político partidário, né? Isso eu acho que essa é a grande questão, mas na política do futebol, ele é um grande embaixador do futebol global, isso é um fato. Então, se reunir, estar e receber chefes de Estado, primeiros ministros, isso faz parte da função dele. O que extrapola a função é quando você começa a assumir algumas políticas mais partidárias a respeito daquele chefe de Estado ou daquele presidente. O senhor acha que os jogadores poderiam se recusar a jogar a Copa? Isso teria alguma consequência para o jogador? Com receio, talvez, de viajar para os Estados Unidos, enfim? Aí, uma recusa, primeiro, ela tem que passar primeiro pelo critério de convocação, né? Você tem hoje, os regulamentos estabelecem todas as condições na qual um jogador é convocado. Então, se um jogador é convocado e se recusa aí, e essa recusa talvez não seja aceita pela própria federação, essa recusa, ela quebra, sim, quebra, em teoria, os regulamentos que obrigam esse jogador a estar a serviço da seleção nacional. Agora, se a seleção decidir, ok, tudo bem, você não quer ir, amigão, eu chamo o próximo, tá tudo certo, fica apenas, digamos, numa atitude mais política do jogador. Pensando, assim, a gente vê o campeonato do Catar parou, os Emirados Árabes, enfim, todos os campeonatos ali da região tendo que parar por conta da questão de segurança dos jogadores. A gente pensando, impacta muito no que as pessoas veem de fora do futebol também, um pouco, né, doutor? Assim, a gente vê a FIFA sempre cuidadosa com essa questão de segurança, mas aí a gente vê uma região inteira ali em conflito, o futebol parando há 100 dias da Copa do Mundo. Isso impacta muito na visão que tem de fora do futebol também, as pessoas que analisam o futebol, que veem o futebol também, né? Não há dúvida, é uma situação completamente inusual e, não sei, estou aqui pensando de cabeça, acho que inédita, né, na história das competições, pelo menos das competições organizadas pela FIFA, né? Você ter aí uma grande quantidade de países que vão disputar o Mundial envolvido numa troca de bombas, tiroteio e na morte de pessoas. Portanto, a instabilidade que causa na região, no Oriente Médio, ela é muito grande. E vamos recordar que é uma região que sediou a Copa do Mundo em 2022, né, o Catar, e vai sediar a Copa do Mundo em 2034. E é uma região também, sobretudo ressaltando Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes, que investe pesadamente na contratação de jogadores e que também, no caso brasileiro, investe muito na contratação de jogadores brasileiros. Isso acaba impactando até nessa questão das negociações, né? Nas negociações, muitos jogadores podem se recusar, não, mas preferir não ir jogar nesses locais nesse momento, né? Voltando um pouquinho, falando do Irã, o senhor vê um prazo, assim, que o senhor acha que... Claro, a decisão do Irã talvez demore um pouquinho mais, mas se a FIFA for... A FIFA vai ter que tomar uma decisão em algum momento, né? O Iraque já vai jogar as eliminatórias, essa repescagem agora no final do mês. O senhor acha que tem um prazo assim, ou talvez a FIFA
espere realmente para ver como o conflito vai se resolver, para resolver isso só lá mais na frente, a não ser que o Irã já antecipe isso agora. Eu acho que nós temos agora que talvez vai viver um dia após o outro, né? A adoção de medidas precipitadas pode levar também a decisões precipitadas. Eu tenho certeza que a FIFA está monitorando isso de hora em hora, muito provavelmente, porque mudar uma seleção, ainda que não seja algo impossível de ser feito, tem as suas complicações, né? Não é um fato, né? Você tem ingressos que foram vendidos para determinada seleção, que não poderão ser mais, você tem toda uma questão logística, organizacional a ser realizada, que, de novo, repito, não é impossível, é possível de ser feita, só que vai dar, digamos, um pouco mais de trabalho para a FIFA. Eu acho que eles vão aguardar, nós estamos ainda em março, eu acho que talvez abril, talvez já tenhamos aí um cenário um pouco mais claro para uma tomada de decisão. Doutor, a FIFA tem feito... o departamento jurídico que você falou, né, foi para Miami recentemente, né, a FIFA tem divulgado detalhes até de questões jurídicas hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a decisões, por exemplo, que acontecem no âmbito da FIFA do que a gente tinha anos atrás. Como que o senhor está vendo essa questão? Eu acho que dá para falar uma evolução, né, da questão da transparência, de divulgar mesmo enfim, resultados de julgamentos, comitê de ética, comitê de apelação. Como que o senhor vê essa transição jurídica que a FIFA tem passado também? Perfeito. Uma coisa realmente tem que ser dita. Desde a saída do Blatter e da entrada do Infantino, houve uma melhora substancial na organização da FIFA de uma forma geral. E, em específico, o departamento jurídico, que é conduzido por um advogado espanhol já há bastante tempo, muito qualificado, muito experiente, melhorou incrivelmente a vida, digamos, até um pouco para nós advogados, porque a FIFA tinha uma leniência muito grande nos julgamentos. Havia uma demora que, por vezes, se igualava até mesmo a demora para julgar casos na justiça trabalhista ou civil no Brasil. Então, houve uma melhora aí nesse aspecto qualitativa significativa, na redução de prazos, nas decisões, na transparência das decisões. Então, hoje você consegue ir ao site da FIFA e pesquisar essas decisões, coisa que não havia um setor de jurisprudência. Portanto, quando você olha a foto da era Joseph Blatter e você olha a foto da era Gianni Infantino, houve sim uma melhora geral na organização da entidade. Quero agradecer, doutor Eduardo Carleso, por ter conversado com a gente sobre um tema. Enfim, vamos tentar marcar uma entrevista para falar sobre um tema mais tranquilo, né, doutor, mais para frente. Realmente, enfim, vamos ver. Os próximos dias e meses vão definir realmente o que vai acontecer, principalmente com o Irã, né, a participação do Irã na Copa do Mundo. Quero agradecer por ter aceitado o convite. Obrigado, doutor. Obrigado, Marcelo. Eu certamente estarei na Copa do Mundo e espero ver aí bons jogos com tranquilidade, com segurança jurídica. Se for possível o Irã participar também, que participe, e que ao final o Brasil saia campeão. É isso aí, pessoal. Doutor Eduardo Carleso. Semana que vem a gente volta com o bate-bola.